Amém, gente? Jesus é maravilhoso. E olha só, eu estava orando e pedindo a Deus que, Senhor, o Senhor quer que eu fale para a igreja? Qual a mensagem que o Senhor tem para a igreja? E Deus colocou em meu coração para falar sobre igreja, falar sobre o que nós somos e o que estamos fazendo, o que é ser igreja, não só o que é ser igreja, mas eu queria falar sobre a importância de estar na igreja, de congregar. A importância de estar em uma igreja, porque hoje você não precisa disso aqui, você acessa o YouTube e você ouve seu pregador favorito lá no YouTube. Você estuda a sua série, você tem a sua vida independente, você vive do jeito que você quiser, muitos estão vivendo esse evangelho. Você entra online, faz sua contribuição para onde você quiser, você não tem compromisso com nenhuma igreja local, você manda o que não é bíblico, mas você pega um dízimo, você faz o que você quiser com ele, manda para quem você quiser. Tem muitas pessoas que estão vivendo assim. E Deus colocou em meu coração sobre falar sobre igreja, a importância de ser igreja. Aí eu lembrei de um livro que eu ganhei de presente, muito legal, eu até indico para quem quiser ler, um livro do Larry Crabb, um americano, um psicólogo e pastor, que escreveu um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. Existe um lugar que é o lugar mais seguro que você pode estar no planeta Terra. E esse lugar mais seguro da Terra é a presença de Deus, é a igreja de Cristo. Ele não trata exatamente assim, mas ele trata o lugar mais seguro da Terra como o que é e onde é esse lugar mais seguro da Terra. Ele chama isso de comunidade espiritual. Uma comunidade, um grupo de pessoas espirituais, cuidando umas das outras e andando umas com as outras. Isso é igreja. E eu quero falar com vocês sobre isso, começando para que vocês tenham um entendimento. Todos nós temos planos, projetos de vida, temos sonhos. Mas quando nós não temos Deus, não temos Cristo na nossa vida, nós não temos um propósito bíblico, há chances de você findar a sua vida não da forma como você queria, de você finalizar os seus anos aqui nessa terra com frustrações e com surpresas desagradáveis, é muito grande. Se você não tem uma aliança com Deus, se você não tem uma aliança com Cristo, você não vive os princípios e os propósitos da palavra de Deus. Eu estou te falando porque, resumi uma história que esse pastor contou, que escreveu o livro. Ele morava não sei que estado americano e aí foi transferido para morar agora no sul dos Estados Unidos, no estado da Flórida. O estado da Flórida é considerado, lá na América, o estado dos aposentados. Porque a Flórida é um estado onde tem ali Miami, então tem as praias, é o estado quente porque está no sul, então o clima mais parecido com o Brasil, é lotado de brasileiros. E é o estado onde as pessoas se aposentam americanas e vão muitos morar lá, porque grande parte do país, você passa 6 meses com 10 graus abaixo de zero, com gelo, aquela dificuldade para ir trabalhar e tem que tirar a neve de cima do carro para sair, todas aquelas dificuldades. As pessoas, é um estado onde pessoas gostam de ir para finalizarem os seus anos. E aí o pastor foi transferido para lá e ele saiu com a sua esposa, na cidade de Miami Beach. Ele foi curtir ali uma praia, passando numa rua muito movimentada, muito turística, e aí ele passou em frente, vendo aquela movimentação toda, cidade praiana, férias, movimento, energia, tudo que você pode imaginar de legal e bom. Mas ele passou em um lugar onde tinha uma casa grande, com um grande avarandado de madeira, que é o que muito você encontra nos Estados Unidos, que era uma casa de retiro para pessoas idosas e aposentados. E as pessoas estavam sentadas, havia mais ou menos 100 cadeiras, e cada um deles estavam sentados nas suas cadeiras, todos olhando para frente, retamente, sem falar um com o outro, ali finalizando os últimos anos da sua vida, curtindo, entre aspas, a sua aposentadoria ou a sua velhice, e parados ali aquela coisa monótona, sem graça, sem diálogo, sem comunicação, sem vida, uma coisa muito estranha. E ali o Espírito Santo falou ao coração dele: será que as pessoas passam uma vida inteira trabalhando e se esforçando, talvez pagando suas contas para um dia finalizarem os seus dias assim, isoladas, solitárias, sem um propósito de vida,
olhando talvez para uma praia ou para um lugar bonito, mas ali sem terem contatos umas com as outras. E o livro ele começa descrevendo essa característica de pessoas que finalizaram seus dias sem ter um propósito. E ele faz uma sugestão no livro: viremos as nossas cadeiras. Ao invés de estarem todos olhando um para o pescoço do outro, sem comunhão, viremos as nossas cadeiras para estarmos um de frente para o outro e termos vida de comunhão e de contato uns com os outros. E aí ele vai descrever no livro sobre o lugar mais seguro da terra, que é a comunidade espiritual. É o lugar onde você tem a habilidade de orar com o seu irmão, de conversar com alguém, de compartilhar com alguém, de repartir com alguém, de sorrir junto com alguém, de sorrir com aqueles que choram, de se alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram. E isso nos dá a importância de a gente congregar e estar na igreja local. Por que nós congregamos? Por que nós estamos na igreja local? Queria convidar você a ler comigo Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Se você quiser se colocar de pé, vamos fazer, que nós ainda não lemos o texto. Se você achou Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25, eu quero ler com você. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Diz assim, Hebreus está aí no finalzinho da sua Bíblia do Novo Testamento. Está no final da sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25. Glória a Deus pela sua palavra. Hebreus capítulo 10, verso 24 e verso 25. Podemos ler, igreja? Amém? Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Amém, igreja? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra mais uma vez. Queremos te agradecer e te louvar. Pedimos a tua bênção sobre a tua palavra ministrada aos nossos corações. Que o nosso coração seja como terra fértil para receber a tua palavra. Seja o teu nome engrandecido nas nossas vidas. Ilumina o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos. Que cada coração aqui seja como terra fértil para receber a semente da tua palavra. E que a tua palavra possa germinar e dar frutos em nossas vidas, a 30, a 60 e a 100 por um. Nós queremos viver para o Senhor e não queremos ser surpreendidos no final da nossa vida, isolados em um canto, sem amigos, sem comunicação, sem viver as tuas promessas nas nossas vidas. Nós queremos ser igreja do Senhor. Nós queremos ser como pedras vivas na obra do Senhor, como pedras vivas na tua casa. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo na Igreja Gera Vida e nas nossas vidas, em o nome de Jesus. E aquele que crê assim diz, amém. Você pode se assentar no seu lugar. Encorajar uns aos outros a fazerem as boas obras e não deixarmos de congregar como tem sido o costume de alguns. Fala comigo assim, eu não posso deixar de congregar. Você precisa fazer parte de uma comunidade espiritual. E aqui eu quero falar com vocês sobre essa importância de ser igreja e trazer aqui algumas reflexões importantes com vocês. Que para você ser igreja de fato não é apenas você frequentar um culto ao domingo e você entregar o seu dízimo, a sua oferta. Para você ser igreja de fato, você precisa ir além. Você precisa ter a habilidade de viver o que esse texto diz e encorajar uns aos outros, animar uns aos outros, especialmente à medida que nós estamos observando e vendo que está se aproximando aquele dia, algumas versões com letra maiúscula. Que dia é esse? O dia do julgamento final.
Um dia onde todo mundo será julgado, onde todos serão chamados perante o tribunal de Cristo, todos haverão de comparecer e haverão de prestar contas. E eu quero dizer para vocês, a melhor coisa que você tem em igreja é a habilidade de você poder sentar com alguém e alguém dizer para você, você está indo pelo caminho errado, em amor. É você poder abraçar, é você poder compartilhar, é você poder celebrar vitórias juntos, é você poder abrir o coração, orar juntos e ter esse lugar, esse ambiente onde você tem uma segurança em Deus para compartilhar os seus sonhos, para orar, para você conversar com alguém sobre um sonho atribulado que você teve, algo que está acontecendo na sua casa ou na sua família, uma decisão importante na sua vida ou na sua carreira. Coisas que a gente precisa desfrutar e a gente só experimenta no ambiente da igreja. Mas muitas pessoas não estão mais vivendo a igreja no seu sentido bíblico, que é realmente a igreja. As pessoas muitos deixaram de congregar, erroneamente descumprindo a Bíblia, que Paulo nos orienta, ou outros estão congregando, mas apenas ainda nesse nível, nessa dimensão de apenas frequentarem um culto. Não são envolvidos com a igreja local, não são envolvidos com os seus irmãos, e muitos talvez ainda não se sentem seguros para isso, porque foram feridos no passado por situações que o diabo usou, de situações que eram, digamos assim, para se tornarem situações particulares e acabaram se espalhando. Isso feriu algumas pessoas que se fecharam em si e hoje não querem mais saber de viver algumas coisas, de estar orando junto e de compartilharem. Mas eu quero encorajar você a se firmar e fazer parte da igreja de Cristo, da igreja local. Você percebe que, para alguns de nós, algumas pessoas só se reúnem na igreja, além do culto, se for para tratar de algum projeto. Eu estou me reunindo, preste atenção, eu estou me reunindo porque eu quero discutir com a liderança, com a minha equipe, sobre o congresso que está chegando. O congresso de homens, o congresso de mulheres, o congresso de jovens, o ministério do louvor. Dessa maneira nós nos reunimos, entre aspas, como igreja. E lá como igreja nos reunimos para que a gente possa dar resultados no ministério A, ou B, ou C. Muitas vezes a gente briga entre nós. Muitas vezes as pessoas se ofendem entre elas. Não se amam, não se cuidam, em nome de estar sendo uma igreja. Os irmãos estão entendendo onde que eu quero chegar com tudo isso? O que eu quero dizer é que as pessoas fora do ambiente do culto, elas não sentam com alguém da igreja para ter uma experiência de mesa. Irmãos, mesa é uma experiência fantástica. Cristo o tempo inteiro tinha experiência com seus discípulos. Bote algo na sua agenda quando você puder. Procure sempre ter uma comunhão de mesa com alguém. Primeiramente, eu não vou entrar na questão da experiência da mesa na sua casa, na sua família. Celebre a experiência da mesa na sua casa como algo altamente espiritual. Desligue a TV, silencie as distrações, meditação na palavra de Deus, oração, gratidão. Como é que foi o seu dia? Como é que você está? Celebre essa comunhão da mesa. Não existe algo mais poderoso na presença de Deus da igreja do que a mesa. Fala comigo assim, a mesa. Na cultura do povo judeu, o segundo maior nível de intimidade entre dois seres humanos, além da intimidade do marido e da mulher, do casal, o segundo maior nível de intimidade é o partir do pão na mesma mesa. Por isso que não é todo mundo que senta para partir do pão conosco, para partilhar do pão. A comunhão da mesa. Então você precisa celebrar essa comunhão e ter isso como algo altamente espiritual na sua casa. Para com a sua esposa, para com o seu esposo, para com os seus filhos. Como é que você está e você ora uns com os outros e você celebra aquilo. Agora existe a comunhão da mesa também durante a semana com um amigo. Convide um amigo, uma pessoa a quem você tem uma afinidade, ou que você respeita, ou que você admira, que você quer ter um tempo com ele. Às vezes nós fazemos isso também profissionalmente. Tem uma pessoa que nós admiramos e é um profissional que já tem alcançado coisas na nossa frente, nós queremos ter um tempo de qualidade com essa pessoa. Você convida essa pessoa para um almoço. E você tem um tempo de mesa. Nesse tempo de mesa, você tem comunhão. Ali você está sendo igreja, você está sendo uma comunidade espiritual. Os irmãos estão me entendendo?
é uma comunidade espiritual. E talvez você não precisa nem marcar para o almoço, você pode marcar no intervalo do culto, na igreja Gera Vida, na cantina, no cuscuz nordestino. Tem gente aí que já entendeu o recado aí. Ô glória! Eu só não fui nesse cuscuz nordestino porque eu cheguei e já tinha comido alguma coisa, senão eu tinha ido no cuscuz nordestino. Na próxima vocês me vendem o ticket do lanche antecipado. Então tudo isso é um exemplo de comunidade espiritual. Onde você pode sentar, onde você pode ser igreja, você pode abrir o coração, você pode orar juntos. Deus vai mostrar para você pessoas com quem você pode sentar, com quem você pode compartilhar, com quem você pode orar, com quem você pode estar na presença de Deus. Mas às vezes a gente só se reúne em torno de projetos para entregar o resultado, e às vezes a pessoa que é da mídia, ou que é da ação social, ou que é do ministério tal, não conseguiu desempenhar por uma dificuldade, talvez o de saúde ou tempo no trabalho, e às vezes vai começar a ter atritos ou palavras que vão ferir um irmão ao outro irmão por causa de estarmos trabalhando em nome da obra e ferindo uns aos outros, porque o nosso nível de relacionamentos está mais naquilo que eu posso fazer e o que eu tenho para fazer para Deus. E o que Deus quer e espera de nós é que a gente possa viver essa comunidade espiritual. Amém, queridos? E a gente precisa entender os benefícios para as nossas vidas que você só encontra na igreja local. Você só encontra na igreja local. Eu listei aqui algumas coisas bem rápidas que eu quero falar para vocês. Na igreja local é o lugar onde você encontra a presença do Espírito Santo de forma coletiva. Você encontra a presença do Espírito Santo no lugar secreto, na sua casa, no momento de oração. O Espírito Santo está com você. Você pode ter um encontro com o Espírito Santo em qualquer lugar. Mas de forma coletiva, quando você vai ler na Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 8, Deus derramou do seu Espírito e Deus orientou a igreja a ficar em Jerusalém e esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ali a igreja de Cristo teve uma experiência coletiva do poder do Espírito Santo. Existe a forma onde o Espírito Santo se manifesta no seu lugar secreto, o Espírito Santo fala com você no dia a dia, mas existe aquela experiência coletiva, onde Deus usa o Espírito Santo no meio de nós, onde em momentos em que nós nos reunimos, cada um tem uma característica do Espírito. A Bíblia vai falar que é o mesmo Espírito agindo em todos, mas cada um de uma forma. Quando nós nos reunimos, um tem cântico, outro tem louvor, outro tem gratidão, outro já vem com testemunho, outro vem com intercessão, aí Deus já levanta o outro no espírito da profecia, aí Deus já levanta o outro que é o do movimento do Tietê e já começa a orar em mistério e já dá logo uma palavra, uma profecia, o outro já tem o dom da interpretação. Quem está entendendo, diga amém. E Deus faz isso de forma para que ninguém se glorie, para ninguém dizer eu sou o cara ou sou eu que tenho o dom e a igreja não vive sem mim. Porque a gente tem que dizer nós somos a igreja e ninguém tem a autoridade de dizer eu sou a igreja, porque sozinho você não é igreja. Sem congregar você não é igreja. Sem estar na comunhão do corpo, você está fora do propósito eterno de Deus. Você está fora do corpo, Cristo que é o noivo voltará para buscar a sua igreja, o corpo. O cabeça se encontra com a igreja, que é o corpo, o noivo se encontra com a noiva, e haverá o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, que é o casamento eterno do Senhor com a igreja, e estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Quantos aqui ainda gostam dessa ideia de ser igreja do Senhor Jesus? Quantos são igreja do Senhor Jesus? Você pode agradecer a Ele por ser igreja do Senhor? Então nós temos a presença do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos entrar firme agora nos versículos aí. Evangelho de João, capítulo 14, nos versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Na igreja de Cristo nós podemos experimentar a presença coletiva e o mover do Espírito Santo. Você não vai encontrar isso em outro lugar, mas na igreja local do Senhor Jesus. O que mais nós encontramos na igreja local? Nós encontramos a verdade revelada da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, pessoas com seus diversos dons que ministram a palavra,
Uns pregam, tem mais o dom da pregação, outros o dom mais do ensino, mas é aqui onde é descortinado a palavra de Deus, a palavra é ensinada, e é na igreja, é nessa comunhão, é nesse corpo, onde você aprende as verdades da palavra de Deus. Não só com quem está aqui em cima, mas também aí, ao lado uns dos outros, compartilhando uns com os outros durante a semana, na comunhão, nessas conversas do partir do pão, passando as dificuldades, encontrando resposta na Bíblia, marcando para orar com o irmão, buscando a Deus em espírito e em verdade, e sendo igreja, você consegue viver os princípios da palavra de Deus. Você encontra a verdade revelada da palavra na igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Fala sobre a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Eu estou sem conseguir abrir a Bíblia, eu vou pedir o pessoal aí para poder a gente agilizar mais rápido, porque eu vou ler muitos versículos. Se a gente puder acelerar os versículos aí. Segunda de Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor, que o propósito do Senhor Jesus Cristo, a Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna... Não é esse texto. Segunda Timóteo, capítulo 3, isso, 2 Timóteo 3, 16 e 17. O próprio Senhor da paz dê a vocês, gente, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém, igreja? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, e ela serve para repreensão, para correção e para direção na vida do homem. E a gente encontra isso na igreja local. É a única instituição criada por Deus, é a igreja local, é a família. É a nossa família na nossa casa, mas a igreja também é a família. A sua família no seu lar é a família terrena e a igreja é a sua família espiritual. Então a igreja local é a família de Deus, é o corpo de Cristo aqui nessa terra. Amém, irmãos? O que mais nós encontramos, só encontramos na igreja? Nós encontramos na igreja o ministério da reconciliação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 20. Deus, através da sua igreja, está reconciliando o homem, o mundo em pecado com Deus. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Fala comigo assim: Deus me deu o ministério da reconciliação. Talvez você se pergunte assim: pastor, ainda não sei qual é o meu ministério. Eu não sei qual a área que Deus me chamou ainda na igreja. Todos nós, ao estarmos na igreja de Cristo, Deus já te deu um ministério, chamado o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? É o ministério através do qual Deus usa você, para que através de você, você possa dizer ao mundo e às pessoas que ainda não conhecem a Deus: arrependam-se, venham para Jesus Cristo e voltem dos seus pecados para Deus. Esse é o ministério da reconciliação. Nós só encontramos esse ministério na igreja local, na igreja de Cristo. O que mais nós encontramos? Encontramos na igreja, em quarto lugar, a unidade do corpo de Cristo. O corpo viver em unidade. Se você separar pessoas do ambiente de congregar, ou de estar em comunhão, essa pessoa começa a se enfraquecer, essa pessoa começa a se esfriar da fé. Eu gosto quando se usa aquele exemplo antigo das brasas, né? Você põe as brasas no braseiro ali para fazer o churrasco, e as brasas ficam vermelhinhas aquecendo uma outra. Você separa com algo, você tira uma brasa vermelhinha e põe ela fora. Daqui a alguns minutos as que estão juntas continuam vermelhinhas e a que você tirou, ela já está se apagando. Então na igreja de Cristo você tem essa comunhão,
e você pode viver o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando um está fraco, o outro está forte e ajuda. Quando um está desanimado, o outro tem uma palavra de ânimo. E o Espírito Santo vai nos ministrando, o Espírito Santo vai fortalecendo um ao outro. E nós somos corpo, ajudamos um ao outro e estamos em comunhão. A unidade do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Verso 5. Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Amém? João capítulo 17, versículo de número 21. João 17, 21. A minha oração, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Fala comigo assim: o mundo verá Cristo em minha vida quando eu viver a unidade no corpo de Cristo. Você só consegue isso através da igreja local. Você não pode ter um testemunho, você congrega, qual é a igreja onde você está? E a pessoa não tem igreja, ela não caminha em unidade, ela não caminha em amor, ela não se permite ser tratada. A igreja é o lugar onde nós somos lixa um na vida do outro. Salomão escreveu em Provérbios: assim como o ferro ao ferro se aguça ou se afia, assim como o ferro, para ser amolado uma faca, você tem que esfregar um no outro, sair atrito, sair a faísca de fogo. Assim o amigo ao seu amigo, assim a igreja de Cristo, é um lixando o outro. É as tuas dificuldades, é aquilo muitas vezes que tem na tua vida que me incomoda, que Deus está usando para me tratar. É aquilo que Deus está usando na sua vida para poder mexer comigo, para poder me ensinar a praticar o amor ao próximo, ao perdão e a levar aos fardos uns dos outros. Isso é ser igreja local. Mas muitas pessoas hoje estão deixando de congregar, como Paulo fez aquela advertência lá em Hebreus, porque muitas pessoas não querem passar esse processo. Hoje, o que é ser igreja local e estar numa igreja local? É estar em uma igreja muito bonita, confortável, com um bom ar-condicionado, onde eu chego, congrego, entrego o meu dízimo, a minha oferta, posto uma foto linda no Instagram para a sociedade saber que eu sou crente e não quero que ninguém se intrometa com a minha vida e ninguém se meta comigo, porque o que eu faço da minha vida durante a semana não é da conta de ninguém. E muitos querem viver assim a sua vida de pecado, a sua vida de transgressão, uma vida religiosa de frequentar cultos, mas não experimentaram ainda o novo nascimento, não experimentaram ainda a verdadeira conversão, estão estagnadas na sua fé, os anos se passam, 5 anos, 10 anos, e a pessoa não avança na fé cristã, não alcança uma maturidade cristã, continua como criança espiritual, sempre necessitada do leitinho espiritual. Ninguém pode pisar no calo dela, que ela se ofende, ela muda de igreja, ela muda de cidade, ou deixa de congregar, vai agora congregar no YouTube, vai congregar agora com fulano de tal pela internet. E a pessoa não quer passar pelo processo. Então hoje, a geração descartável, a geração fast food, a geração do micro-ondas, a geração do instantâneo, ela quer tudo rápido, quer tudo para agora. E quando não acontece do nosso jeito, a gente dá um jeito de produzir aquilo que a gente quer. Mas a grande verdade é que o Espírito Santo está trabalhando em você. A igreja de Cristo é essa cruz que só tem 2 hastes. Não tem outro caminho para você passar. É a haste vertical, que representa o ministério da reconciliação, reconciliando a humanidade caída com Deus. A haste vertical. E a haste horizontal é a reconciliação do homem com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos. É onde você tem a oportunidade de ser igreja e de amar ao próximo como você ama você mesmo. Você só vai conseguir isso aqui na igreja local. É aqui mesmo, você está no lugar certo. Se aqui é o lugar onde você vai encontrar pessoas que vai pisar no seu calo, é aqui mesmo. Se você desanimou, ficou triste ou pensou talvez de mudar de igreja ou se deixar de congregar porque pisaram no seu calo, você está no caminho errado. Porque aqui mesmo vai ter pessoas que talvez vão cruzar o seu caminho. Pessoas que talvez
vão bater de frente com você. Não estou dizendo que essa pessoa necessariamente está certa. Pode ser que aquela pessoa esteja certa, sendo direcionada por Deus, ou possa ser que aquela outra pessoa esteja sendo até usada pelo inimigo. Mas você vai ter que discernir no espírito e saber ter a atitude correta de tratar por isso. Você vai ter a humildade de reconhecer quando aquela pessoa for um instrumento de Deus na sua vida, e a humildade de reconhecer que aquela pessoa foi um instrumento de Deus na sua vida. Como é que nós sabemos? Irmão, não resta dúvida. Você ora de manhã no segredo do teu quarto, na tua intimidade. Você passa semanas falando com Deus acerca de um assunto onde nem a tua esposa, o teu esposo sabe, ninguém sabe, só você e Deus, e você risca na igreja, aparece uma pessoa que você nunca nem falou com aquele irmão, aquela irmã, e a pessoa traz exatamente o que você está perguntando. Como é que você vai dizer que aquilo não é Deus? Amém, igreja? Mas também existem situações onde aquela pessoa é movida pelas mais boas intenções, vai chegar para você e vai dizer, como Pedro disse para Jesus, não, Jesus, de forma alguma eu não vou permitir o Senhor morrer naquela cruz, e se o Senhor for, eu estou pronto para cair e pegar a espada, matar a gente, morrer junto contigo. E os apóstolos e os discípulos disseram, e nós também estamos prontos, tudo para morrer com o Senhor. Na hora que Jesus foi preso, sumiu, todo mundo fugiu com medo. Jesus sabia que nada daquilo estava ligado ao propósito dele. Por isso que ele teve autoridade em amor para dizer para Pedro, para trás de mim, Satanás. Os irmãos estão entendendo? Tudo isso acontece na igreja. Mas não é porque alguém chegou e trouxe uma palavra para você, às vezes até bem intencionado, eu não sei, ou mal intencionado, e tentou tirar você do propósito, ou aquela pessoa permitiu o inimigo usar a vida dela. Porque o diabo usa às vezes até a língua do crente. E nós temos que ter a habilidade de discernir. Mas não é por isso que você vai odiar a igreja local, odiar o seu irmão, ou que a igreja não presta. Quem está entendendo, diga amém. Fala comigo assim, eu amo a igreja. Eu amo a minha igreja. Glória a Deus. É na igreja onde a gente vive a unidade. Em quinto lugar, a igreja é o lugar onde a gente pode viver as promessas da vida eterna com Deus. Amém? É na igreja, somente na igreja local, que você pode ter acesso à herança que Deus reservou exclusiva para o seu filho, para os seus filhos, a herança eterna que nós receberemos ao estar na eternidade com Deus. Eu vou ler só a primeira de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4. Somente na igreja você pode viver as promessas e os princípios da eternidade de Deus para a sua vida. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer. Fala comigo assim, glória a Deus. Macular-se ou desvanecer. Esta herança está guardada no céu para vocês. Quantos aqui aguardam essa herança? Somente na igreja local nós podemos ter acesso às heranças de Deus. E para finalizar, eu quero falar rapidamente para vocês sobre... Primeiro eu falei sobre coisas que você só encontra na igreja. Eu falei sobre a presença coletiva do Espírito Santo, sobre a verdade revelada da palavra de Deus e o ensino vivo da palavra de Deus que nos molda, que nos trata, que nos direciona. Somente na igreja você tem o ministério da reconciliação presente, reconciliando o homem afastado de Deus para estar de volta com Deus. Somente na igreja a gente pode viver a unidade do corpo de Cristo. Somente na igreja nós podemos viver as promessas de ter acesso à herança que Deus tem reservada para você. Fala comigo assim, levante a sua mão direita e fala assim, o meu Deus tem uma herança reservada para mim. Amém? A única forma de você ter acesso a essa herança é você sendo igreja. É você congregando. E não se engane porque o inimigo vai fazer de tudo para tirar você desse contexto da igreja local. Amém? O inimigo não vai deixar de guerrear por você somente porque você aceitou a Jesus, você foi batizado nas águas, você congrega, você é fiel, você está no processo de santificação, caminhando com Deus, não. É sempre uma batalha espiritual, ele vai tentar tirar você da presença de Deus e da comunhão com a igreja. Ele não vai dizer para você que ele quer
tirar a sua salvação. O inimigo vai vir com a proposta primeiro de que você não precisa mais congregar. Depois ele vai fazer um convite, vamos ali que eu quero te mostrar um lugar. E nesse lugar lá, é muitas vezes onde os Caíns vêm com a paulada para matar os Abel. Aquela pessoa que só tinha um interesse em oferecer um sacrifício vivo para Deus. Não se preocupe. E esteja atento. Porque sempre vão haver irmãos, talvez tentando levar você para longe de Deus. E você tem que vigiar e saber onde é o seu lugar. E você tem um compromisso com Cristo e com a igreja local. Amém, queridos? Essas são coisas que só encontramos na igreja. E qual, para finalizar, a importância de você congregar? Quais os benefícios de congregar? Primeiro, você vai encontrar o crescimento espiritual. Você vai experimentar crescimento espiritual só na igreja local, congregando. Eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 14. Benefício de congregar é o crescimento espiritual. Eu amo muito essa passagem de Efésios. Essa passagem de Efésios 4, a partir do versículo 11, vai falar sobre qual é o propósito da igreja, o porquê existe a igreja, o porquê que existe um pastor, quem inventou esse negócio de igreja, quem fundou a igreja, por que existe a igreja, o que é que um pastor está fazendo aqui, é algo da minha cabeça, é algo da invenção dos seres humanos, foi o governo que inventou isso, de onde é que veio isso? Está aqui, o propósito da igreja. Está falando assim, ele designou alguns, fala comigo assim, ele designou alguns. Somente para você ter entendimento, o ele ali que Paulo está falando de Jesus. Fala comigo, Jesus. Paulo vem descrevendo antes sobre aquele que morreu, ele desceu nas partes mais profundas da terra e subindo ao alto, depois que Jesus ressuscitou, levou consigo o cativeiro. Está falando da morte e ressurreição de Cristo e que Jesus subiu aos céus. E quando Jesus subiu aos céus com todo o poder e autoridade, que ele falou aos discípulos, todo o poder e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, grande comissão, por todo o mundo, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem já foi batizado aí, diga amém. Quem ainda não foi, fala assim comigo, marca logo a data, pastor. E você é batizado nas águas, somente através do batismo nas águas você é inserido no corpo. E aí agora o próprio Jesus, ele mesmo, designou, ele que designou. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, um parêntese. Ai daquela pessoa que decide entrar nesse negócio aqui sem ter sido Jesus que designou. Amém? Porque se foi Jesus que designou, amém, ele vai garantir. Foi ele que mandou, a obra é dele. A igreja é dele. A igreja tem um dono. A igreja tem o Espírito Santo. Jesus enviou o seu único filho para morrer, para fundar a igreja. A igreja é dele. A igreja não é minha e não é de ninguém. A igreja é do Senhor. É Ele que reina, é Ele que comanda, é Ele que bota, é Ele que tira, é Ele que faz. Pobre da pessoa, do homem ou da mulher que entra nesse negócio sem ter sido chamado para fazer isso. Porque tem muita gente que foi chamado para viver outras coisas. Existem pessoas que Deus chamou para prosperar nos negócios ou na área pública, eu não sei, e se meteu a abrir uma igreja porque não concordou lá com o pastor, brigou, ou ela tem uma condição financeira melhor. Pensa num negócio perigoso. É a pessoa que talvez tenha uma condição financeira melhor, quando as coisas não saem do jeito que ela quer. Então eu vou abrir uma igreja porque eu faço o negócio do meu jeito. Não é fácil, irmão, não funciona assim. Para aquelas pessoas que Deus já comissionou, que Deus outorgou, que Deus chamou, não é fácil, porque o inferno não vai deixar barato. São batalhas, são lutas, são dificuldades que um pastor passa. Mas o próprio Senhor Jesus, o que nos mantém aqui, é porque a gente, sempre que acorda, a gente ouve aquela voz que Jesus falou com Pedro ao ressuscitar, ali na beira da praia. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então cuide das minhas ovelhas. Ou alimente as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a segunda vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, Senhor, eu te amo. Então
cuide das minhas ovelhinhas, alimente as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta pela terceira vez. Pedro, que havia recentemente negado a Jesus, quantas vezes? 3 vezes. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedrão, você que é bom, que é bravo, tinha acabado de falar ali que estava pronto para morrer comigo, e daqui a pouco já estava esbravejando aí, xingando, praguejando, dizendo que nem me conhecia. Tu me ama mesmo, Pedrão? Pedro se entristeceu muito, porque aquele entristecer de Pedro naquela hora pela terceira vez, ele reconheceu: eu não sou esse cara que eu estou dizendo que eu sou. Eu achava que eu tinha condições de cuidar da igreja, mas eu não tenho condições de cuidar da igreja. Eu achava que eu tinha peito e coragem para andar com Jesus, mas eu não tenho essa força para andar com Jesus. Naquele momento, Pedro reconhece a sua fraqueza e se humilha. E é exatamente no momento da nossa fraqueza que o Senhor e o Espírito Santo opera. E ali Pedro começa a ter experiências marcantes com Deus. E Pedro estava agora vivendo o cuidar das ovelhas que é do Senhor. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Você é ovelha do Senhor Jesus Cristo. Agora Deus confia pessoas, Jesus escolhe pessoas e coloca pessoas aqui, à frente de uma igreja local, para cuidar da igreja. Como? Vamos voltar lá no texto, Efésios 4, do versículo 11 até o versículo 14. Somente na igreja local você encontra, ao congregar, crescimento espiritual. E ele mesmo, ou seja, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres na palavra. Agora versículo 12. Está falando qual o objetivo, qual o propósito. Para que Jesus levantou um pastor e botou um pastor aqui? Ele mesmo fez isso. Para quê? Está lá. Com o fim, ou seja, o objetivo final, com o fim de preparar os santos. Quantos aí são santos aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Quem é a igreja de Jesus aí, diga glória a Deus. Jesus aqui coloca os pastores para preparar os santos para a obra do ministério. Tem gente aí fazendo a obra do ministério? Glória a Deus. Aí agora o pastor já tirou um peso, porque você descobre agora que vocês que foram chamados para fazer a obra. E nós somos chamados para treinar vocês. O que não deixa de ser a obra também, de uma perspectiva diferente. E para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Fala assim comigo: agora eu entendi, pastor. Porque quando a gente não tem esse tipo de entendimento, a pessoa acha que é só vir para o culto domingo, dar o dízimo, que significa pagar o pastor para pregar uma boa mensagem, e eu volto para minha casa para viver minha vida. Isso não é igreja. Versículo 13. Até que todos, aí é a duração. Quanto tempo vai durar esse negócio de pastor e de igreja? Lá quanto tempo vai durar. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Fala comigo, maturidade. É aqui onde o negócio pega, demora. Tem crente que alcança a maturidade mais rápido, tem crente que demora a alcançar a maturidade cristã. Mas eu não vou pregar hoje sobre maturidade. Até que a gente vire crente maduro, alcancemos a maturidade, a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. E a internet está cheia. A internet está cheia de pessoas que a motivação dela é likes, curtidas, seguidores, porque isso gera monetização. E se isso for necessário destruir a vida de alguém, eles vão destruir, porque o que eles querem são curtidas e monetização. Se for necessário botar iscas que eles usam psicologicamente, iscas que eles chamam de clickbait, são iscas para você clicar assuntos polêmicos, falar da vida dos outros, vir com um furo de reportagem porque foi ele que viu pela primeira vez
o pastor ou a pessoa entrando no lugar com uma pessoa suspeita, mesmo sem ter prova, ela vai fazer de tudo para jogar logo na internet, para causar todo o bafafá, para causar o problema, mas com isso ele conseguiu polemizar e alcançar seguidores. Isso não é a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Então, na igreja de Cristo, fala assim: na igreja de Cristo, eu alcanço crescimento espiritual. Segundo lugar, segundo benefício de congregar, você encontra comunhão e apoio. Você vive uma família espiritual, você não vive isolado. Você tem um apoio em momentos difíceis. Eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 6, versículo 2. Somente na igreja e ao congregar você encontra apoio em momentos difíceis. Levem os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Glória a Deus pela sua palavra. E aqui eu quero fazer um parêntese, que nós já estamos finalizando. Eu queria chamar aqui rapidamente, não foi planejado, mas eu queria convidar uma família para vir aqui rapidinho. Vem cá, Aline, com essa família rapidinho, porque eu queria, já há algum tempo que eu venho discutindo com a Aline sobre uma família que chegou aqui na igreja através da ação social. Alguém consegue um mic para mim? Pode ser isso aqui, Johnzão? Eu estou falando que na igreja a gente consegue apoio em momentos difíceis. E aqui eu quero falar para vocês um parênteses, antes de encerrar a ministração. Quero que você ouça 5 minutos. Acabou coincidindo, eu tinha que abrir esse testemunho para a igreja. E depois eu falei, olha como que Deus prepara. Não foi algo planejado de conectar a mensagem com o testemunho, mas acabou dando certo. Então vai lá, minha amiga, fale aí para a gente o que foi que aconteceu, a história dessa família. Pai do Senhor, igreja. Quando o pastor falou que eu tinha que subir aqui, já estou tremendo. Ô glória. Mas não sou eu que vou falar, é o Espírito Santo, amém? Como ele falou, a palavra, né, tem tudo a ver com o que essa família tem vivido aqui na igreja. Na palavra que ele falou lá em Hebreus, fala em encorajarmos uns aos outros, né, ao servir. E eu, desde quando eu aceitei a Cristo, eu venho servindo na igreja, principalmente no ministério infantil. Passei mais de 9 anos, mas eu ainda não tinha certeza qual era o chamado de Deus para a minha vida. E eu sempre me perguntando, até que um dia o Senhor me falou que era o serviço. Sempre gostei muito de servir, sempre gostei muito de ação social. Foi quando o Senhor me encorajou naquele momento, naquele dia, a fazer. E aí eu não tinha muita coisa, e aí fui pedindo a um, fui pedindo a outro, e fui para a rua. Eu confesso que eu não gosto muito de estar entre essas 4 paredes. Eu gosto de ir para a rua. Eu gosto de ir para aquele lugar onde muitos não querem ir. E lá eu me encontrei. Tenho me encontrado nesse ministério. E o Senhor tem feito grandes coisas. Então eu saí, né? Com um pouquinho que eu tinha, pedi o pão a um. Fui fazer o café, pedi as vasilhas para poder encher as vasilhas de café. Fui botar o pão, a manteiga no pão. Aí chamei minha mãe, chamei minha irmã, chamei meu cunhado, minhas filhas e alguns jovens que andavam lá em casa. E nós fomos fazer esse evangelismo. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho desse evangelismo através de um vídeo. Pode botar aí, Bia, por favor? Agora pode botar a foto dele. Esse aí era a pessoa, era o alvo do dia. O irmão Francisco. Eu rodei muito na rua, em vários lugares. Ali vocês podem ver a próxima rodoviária. Muitos ouviram, comeram, né? Mas não se deram a oportunidade de ter uma mudança de vida. E aí eu vinha voltando quando eu lembrei do pessoal aqui. Você sabe ali o CSU? Ali não tem o pessoal que fica com as barraquinhas? E o Senhor Jesus pediu para mim que eu fosse lá. Fedendo, né, gente? Ali fede, ali tem bicho.
E eles estavam lá. A irmã Daiane, grávida de Davi, mais as duas meninas e Eric, de 13 anos. Que Eric não está aqui hoje. E aí nós falamos de Cristo para eles, oramos e entregamos também o alimento físico, né? E, para a glória de Deus, eles se reconciliaram com Cristo. E a gente foi além. Porque não é só falar, é trazer para a igreja. A igreja precisa estar preparada para receber. Amém. E eu falei, Dai, vamos lá na igreja? A Dai falou, vamos. Você pensa que Dai veio fedendo? Veio cheirosa, arrumadinha, do jeito com que ela tinha. E você pensa que Dai veio sem nada? Quando veio aqui a oferta, Daiane colocou lá R$1, lembro como hoje. Daiane ofertou R$1 e hoje Deus tem feito maravilhas nessa vida desse casal. Com um pouco que ela ofertou. E irmão Francisco vai falar um pouquinho do que Deus tem feito na vida deles. Amém. Salve, irmão, na paz do Senhor. Amém. Estou muito grato primeiramente a Deus, depois essa linda congregação, né? Deus abençoe a vida do pastor Davi, da irmã Aline, né? Quero também agradecer também a irmã Anne, que também nos ajudou muito, né? Para vocês verem ali no telão ali, do lixo para o luxo, né? Pois nós estávamos naqueles barracos, 1 ano e 5 meses nós estamos congregando aqui. De lá viemos diretamente para cá. Né? Hoje nós estamos, essa semana, viajando, não porque nós queremos, mas porque nós estamos precisando de cuidar do pai dela, que está abandonado no sul da Bahia, e nós estamos viajando para lá. Mas eu agradeço a Deus por ter botado essa família ali nas nossas vidas, né? Porque hoje eu vivo, naquele tempo nós vivíamos no barraco, passamos lá quase 13 meses lá, minha mulher grávida, Davi quase nasceu lá, não nasceu porque primeiramente Deus, depois essa irmã, que Deus usou ela para ir nos resgatar de lá. Mas graças a Deus hoje somos os únicos daqueles barracos que hoje estamos congregando, somos nós. Né? Porque muitos não querem reconciliar com Jesus Cristo. Eles querem ver nessa vida, mesmo bebendo, usando droga. E nós não, nós abrimos o coração e viemos para a igreja. E até hoje estamos aqui na Gera Vida. E é uma igreja maravilhosa. E várias congregações lá iam. Várias congregações iam lá, mas a única que teve essa atitude foi a Gera Vida. Né? Deus usou a pessoa da irmã Aline, e através dela nós estamos aqui. Davizinho já está com 1 ano e 5 meses, chegou aqui com alguns dias de vida, e graças a Deus ele está com 1 ano e 5 meses. Né? E agradeço muito essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A irmã quer falar? Fica aqui. Quer falar? Vem cá, não vai não, fica aqui. As princesinhas quer falar? Quer falar? Quer cantar uma música? Gente, isso é ser igreja, amém? Quantos estão felizes de ver o que Deus está fazendo? Palavras da boca dele, do lixo para o luxo. Porque ele não sabia que tem um salmo que fala dele, Salmo 113. Deus é o Deus que encontra e levanta o pobre necessitado do lixo e do monturo, e levanta e se faz assentar com os príncipes e os príncipes do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Glória a Deus. E ainda ganhamos. O pequenininho veio para aqui, nasceu quando chegou aqui. Ainda pegou o nome do pastor Davi. Só que é um sonho dobrado, aqui eu sou só Davi. Ele é Davi José, ainda tem um sonho de governador. Em nome de Jesus. Já vamos treinar ele para quando ficar maiorzinho, já vai assumir aqui a igreja como pastor. Gente, estendo as mãos para cá. Vocês estão entendendo que existem coisas que só acontecem na igreja? Amém? A ajuda humanitária de uma cesta básica, o alimento, a gente pode semear. Mas a gente semeia uma cesta básica quando é com 15 dias, a fome está lá de novo. Mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Só Jesus pode saciar a fome de uma família. Vamos orar por eles? Pai, eu quero te agradecer por essa família, porque o Senhor usou essa igreja como instrumentos. Ministério de Ação Social que só está iniciando nessa igreja. Eu oro para que o Senhor possa fortalecer esse movimento e esse ministério de cuidar de vidas. E oro por Francisco, Daiane, todos os seus filhos, o Eric, que já está lá no sul da Bahia. E ele agora está viajando amanhã como missionário, porque está indo para a Bahia, para o sul, cuidar do pai
de Daiane que está muito enfermo e abandonado. E isso é ser igreja. Nós como igreja agora queremos enviá-los, queremos comissioná-los. Pedir que o Senhor os leve em paz. Que eles sejam instrumentos do Senhor lá naquela cidade. Oramos pela salvação, pela cura daquele homem. Pela salvação da alma dele. E que eles possam cumprir uma missão naquela terra e voltarem bem-sucedidos. Nós oramos, te agradecemos e os abençoamos em nome de Jesus. E aquele que crer diz... Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Ele é o Deus maravilhoso. Amém. Antes de você sentar em pé mesmo, eu já vou encerrar. Eles vão precisar de alguma ajuda, que vão ter que levar tudo para lá. Já acertaram com um caminhão de mudança. A gente precisa finalizar um valor que a gente precisa. R$ 2.500 a mudança desde 2.400. Ele já tem em torno de 1.300. Então, ao terminar o culto, procure a irmã Aline. Passe o seu nome. Eu quero contribuir com qualquer coisa que Deus colocar em seu coração. Nós vamos juntar a ajuda dos irmãos, para que eles possam pagar amanhã no frete, para levar tudo lá para o sul da Bahia, que eles estão indo cumprir uma missão. Amém? Então contamos com a ajuda dos irmãos. O que a gente não conseguir alcançar, a igreja está aí para chegar junto e sermos igreja do Senhor. Amém? Fica aqui mesmo, nós já vamos encerrar o culto. E eu quero finalizar dizendo para vocês, esses são benefícios de congregar. Nós encontramos apoio espiritual, apoio físico, financeiro, material em momentos difíceis. Amém, igreja? Nós encontramos na igreja a oportunidade de servir. Não deu nem tempo para entrar nesse tópico. É na igreja que você tem a oportunidade de servir e de ser igreja. A irmã Aline, alguns irmãos estão se posicionando para servir. Pastor, eu não tenho tempo. Tem tempo. Você tem tempo para ser um missionário, para fazer a obra de Deus. E você acabou de ler comigo que Deus colocou pastores para treinar vocês, para vocês fazerem a obra. Fale comigo assim: eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, e eu irei cumpri-la. O que mais, pastor, eu consigo na igreja local? Em quarto lugar, cobertura espiritual. A igreja ora, intercede por você. A autoridade espiritual só na igreja local. O que mais você encontra na igreja local? O cumprimento de uma missão. Somente aqui você cumpre a missão de fazer o ID de Jesus, só na igreja local. Amém? E só na igreja você consegue viver a renovação e o avivamento todos os dias. Levante as suas duas mãos. Pai, obrigado por sermos igreja. Obrigado pela igreja Gera Vida. Obrigado, Deus, pela história dessa igreja. A igreja é do Senhor. A igreja é para a tua glória. Obrigado por cada ministério, por cada irmão, por cada família. Abençoa-nos para viver o propósito do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por morrer por nós, nos dando a oportunidade de estarmos na igreja e de ser igreja. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo nesta cidade. Abençoamos Feira, a igreja do Senhor na cidade de Feira. Abençoamos a igreja do Senhor no Brasil, na Bahia e nas nações, porque o Senhor está voltando em breve para buscar a tua noiva, a tua igreja. Obrigado, Pai, por sermos igrejas. Nós te agradecemos por esta igreja. Nós te adoramos. Obrigado pela tua obra nesse lugar. Continua agindo, continua operando, continua fazendo milagres aqui. Espírito Santo continua salvando, transformando a vida do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, das crianças, das famílias. Fortalece esse ministério da obra social, da ação social. Levanta missionários neste lugar, pastores, evangelistas, mestres na palavra, apóstolos. Fortalece as famílias, restaura casamentos e famílias para a glória do teu nome. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Ainda com os seus olhos fechados, coloque a sua mão em seu coração. Eu pergunto, existe alguém aqui que gostaria de fazer parte da igreja de Cristo, entregando a sua vida a Jesus? Ou se você já entregou a sua vida para Jesus no passado, mas as tempestades da vida levaram você para longe da igreja, e você decide hoje: pastor, eu quero voltar para a igreja, eu quero fazer parte desse negócio aí, eu sou de Jesus e eu quero Jesus na minha vida. Se você é essa pessoa, dá um sinal com a sua mão. Quero orar daqui mesmo, rapidamente pela sua vida. Tem alguém que decide vir para Jesus, fazer uma aliança com Cristo, ou renovar a sua aliança com Jesus? Rápido, não dá tempo de chamar você aqui na frente. Eu só quero um sinal da sua mão e oro por você depois do culto. Tem alguém que precisa de Jesus e que quer reconciliar-se com Cristo, quer renovar a sua aliança com Ele? Tem alguém? Tem alguém aqui? Pai, eu quero te agradecer por esta igreja. Dai-nos uma semana de paz, uma semana de vitórias. Ajuda-nos a ser igreja.
a viver a comunhão, a comunidade espiritual, a não chegar ao final das nossas vidas isolados, separados, sem amor, sem comunhão. Queremos viver a comunhão da igreja, queremos viver os milagres da igreja. Ajuda-nos a ser igreja. Se havia alguém aqui nessa noite que o diabo vinha trabalhando na sua mente, lançando discórdia no meio da igreja, desinteresse, esfriamento espiritual, falta de interesse pela oração, pelo jejum, pela busca, falta de paixão por Jesus Cristo, pela leitura da palavra, desinteresse pelo congregar ou pelos irmãos, seja queimado toda a ação do diabo na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Eu declaro agora uma igreja avivada, uma igreja fortalecida, uma igreja santificada na presença de Deus. E eu declaro sobre a sua vida, você viverá saúde no seu corpo, paz, prosperidade e honra do Senhor. Você viverá para declarar a glória de Deus na terra dos viventes. Você viverá para cumprir um propósito de Deus aqui nessa terra como igreja, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a sua vida, com a sua família e todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Quem crê diz, dá um glória a Deus, um aplauso a Jesus.